Paulo, ímpio, sanguinário, o texto sagrado vai me dizer que ele entrava nas casas, arrastava as mulheres pelos cabelos, arrastava os homens, levavam presos para Jerusalém. E lá em Jerusalém, olha o que a Bíblia diz, ele exterminava cristãos. Não só prendia, sabe o que é exterminar? É eliminar. A Bíblia diz que ele entrava em casas, ele entrava nas sinagogas, açoitava os cristãos, exterminava os discípulos. Quantos ele prendeu? Muitos, muitos. Você não vai ver na vida de Paulo, na vida de Pedro, o mesmo sofrimento que teve na vida de Paulo. Porque Deus apaga pecados, mas Deus não apaga consequências. Deus apaga pecados. A graça é suficiente para me garantir a salvação. Confessei, abandonei, estou perdoado, estou salvo. Mas é a consequência. Deus apareceu para Ananias e disse, fala para ele, que eu vou ensinar ele o quanto ele tem que sofrer pelo meu nome. E Paulo sofre calado, porque ele sabe o que ele fez. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 24, este homem, Paulo, ele vai descrever o que ele viveu. Sabe o que ele disse? 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes. 3 vezes eu fui golpeado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos do deserto, perigos do mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede. Muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio, suportei a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Um homem que vivia sob pressão, sob estresse, de perseguidor a perseguido. A Bíblia diz, em Atos capítulo 9, que esse homem, chamado Saulo, ele fazia parte do Sinédrio, que eram 71 homens que lideravam as questões religiosas da nação. Ele era um homem proeminente, um homem importante. Ele fazia parte do Sinédrio, então ele vai até o sumo sacerdote, olha a intenção do coração dele. Ele mesmo decidiu isso, ele foi no sumo sacerdote e disse, eu quero cartas, eu quero que você me autorize a atropelar os cristãos. Eu preciso de uma carta de autorização, porque eu vou prender cristãos e eu vou matar cristãos. Paulo recebe a informação, ou Saulo recebe a informação, de que lá na cidade de Damasco, os crentes estavam lá, porque depois do apedrejamento de Estevão, a galera, sumiu, seguiram, desapareceram, foram se esconder, e a maioria deles viajou 200 quilômetros, até Damasco, capital da Síria. Paulo recebe a informação, ele chama alguns soldados, provavelmente do templo, pegue uma carta, e caminha 3 dias. Deus está no céu esperando Paulo se aproximar de Damasco. Quando Paulo chega perto da entrada de Damasco, Jesus apareceu para ele. O assassino vai se tornar um escritor. O cruel vai se tornar um abençoador. A vida dele foi transformada em segundos. Porque não existe ninguém que Deus não transforme. Não existe um casamento que Deus não mude. Não existe uma família que Ele não restaure. Não há nada impossível para esse Deus. Operando Ele, quem é que pode impedir? A Bíblia diz que Saulo vai, e a sua intenção, conforme ele imagina, é maravilhosa. Eu vou exterminar essa seita dos cristãos. Não eram chamados de cristãos ainda. Eu vou exterminar estes homens, essas mulheres. Eram chamados o caminho, porque eles viviam caminhando, fugindo, o caminho.
Eu quero exterminá-los. Eles precisam parar. Esse Jesus ele é um impostor. Ele não ressuscitou. Roubaram o corpo dele. Ele está indo, respirando com uma fúria, indignado. De repente, uma luz. Ele está ao meio-dia no sol da Palestina, e uma luz para brilhar mais do que o sol na hora do deserto. É forte. Pá! O texto diz que a luz foi tão forte que ele não suportou ficar em pé. A Bíblia diz que ele caiu. A palavra cair ali é cair do alto. Algumas pessoas acreditam que ele estava num cavalo. A Bíblia não diz. Não vou dizer o que a Bíblia não diz, mas ele caiu. E o texto diz, tem uma versão que diz, ele caiu com o rosto no chão. E aí ele ouviu uma voz. E eu não consigo ouvir Deus falando, e aí, não consigo. Desculpa. Sinto muito. Eu fico imaginando. A voz disse, Saulo, Saulo. Quem é o Senhor? Jesus está chamando ele pelo nome. Então Jesus conhece ele, sim ou não? Jesus está de olho em gente aqui, ó. Tem tempo. Aí ele vai te achar hoje. Vai. A luz que deixou ele cego. A luz que jogou ele na escuridão. E aqui não foi uma visão. Visão é quando você vê ou ouve algo que está aqui na sua cabeça. Foi você quem viu, foi você que... Isso é visão, ela é particular. Aqui não, aqui foi uma aparição. O impacto foi tão grande que todos... A Bíblia diz que quem estava com Paulo ficou mudo, perdeu a voz ao ouvir a voz de Jesus. Saulo! Saulo! Por que você me persegue? Ele perguntou, mas quem é o Senhor? Porque eu não te persigo. Persegue? Persegue? Persegue. Jesus acaba de mostrar que ele e a igreja são um só. Ele é a cabeça, a igreja é o corpo. Quem persegue crente está perseguindo Cristo. Quem está perseguindo a noiva está perseguindo o noivo. Jesus não disse assim, por que você está perseguindo os meus filhos? Por que você está perseguindo os cristãos? Por que você está perseguindo os discípulos? Por que você está perseguindo os apóstolos? Não, você está me perseguindo. E quando você me persegue, eu vim acertar as contas com você. Por que você me persegue? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Jesus disse para ele, duro é contra ti, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. Sabe, o que é um aguilhão? Um aguilhão é uma vara que tem uma ponta de ferro. Era utilizada para tocar o boi. O carro de boi tem o seu boi, e aí o boi não quer andar, e aí alguns bois chutavam, davam coices, e era muito pior, porque machucava mais. Jesus está dizendo, e aí ô fera, ô boi brabo, não adianta você dar coice, não adianta essa raiva, essa brabeza toda sua, eu te achei. E aí eu gosto da resposta de Paulo, o que o Senhor quer que eu faça? Tem gente que resiste à voz de Deus, desobedece, não aceita, não quer ser conduzido por Ele, viver o plano dEle, a vontade dEle, é recalcitrar contra os aguilhões, é dar coice no instrumento de tortura, é lutar contra aquilo que é impossível lutar, é guerrear contra alguém que não tem como guerrear. É muito mais fácil você se dobrar antes, curvar antes, aceitar antes, renunciar o seu eu, sua vontade, renunciar coisas e prazeres para viver aquilo que Ele planejou antes que Ele te pegue no meio do caminho. Paulo viu Jesus ressurreto, não é uma visão, é uma aparição. Aquela luz que brilhou fortemente. E essa conversão de Paulo não vai mudar apenas ele, mas vai mudar a sua teologia. Vai mudar tudo que ele enxerga e imagina a respeito da palavra. Mudou tudo na cabeça dele.
O fariseu que agora convertido ao cristianismo, que para ele era uma heresia que tinha que ser erradicada, agora vai ser o maior pregador da história da igreja. E a mudança da teologia dele naquele dia foi tão importante, porque saiu do legalismo dos fariseus e dos judeus para conhecer as verdades do evangelho. John Stott diz que a conversão de Paulo não apenas o salvou, mas o enviou. Nesse dia ele foi humilhado, ficou cego, caiu com a cara no chão, teve que ser levado, guiado pela mão até entrar na cidade de Damasco. Por que você está me perseguindo? Não dá para fugir de mim, não tem como correr da minha vontade. A Bíblia diz que lá vai ele cego, sendo levado até a cidade de Damasco. E aí os amigos ou servos dele levaram ele à casa de um tal de Judas. Não é Judas Iscariotes, tá? Tem muitos Judas na Bíblia. É outro Judas, mora lá em Damasco. Levou à casa de Judas. E o texto diz que ele ficou lá 3 dias. Quantos dias? Presta atenção. Sem comer, sem beber e orando. Quantos dias de crente ele tem? 3. Já está orando, jejuando e teve uma visão. Você está esperando o quê? Com 3 dias, ele já está jejuando, orando. Ele não orou antes de cair no caminho. Ele tomou iniciativa própria, ignorante, arrogante, sanguinário. Depois que Deus pegou ele, pá, agora vai orar. Ficou cego. Tem hora que Deus vai empurrando a gente, e vai confrontando a gente, vai pesando. Você vai sentindo o peso, você vai lutando sozinho com as suas forças, e vai caminhando, e você não vai suportando, a coisa vai ficando difícil, Deus vai permitindo situações, quando você percebe, está caído de joelhos, orando. Paulo, ou Saulo, está na casa de Judas. Jesus visitou outra casa, chama Ananias. Aí já não é revelação, aí não é aparição, é uma visão. Disse: Ananias, sim senhor, vai lá na casa de Judas, fica na rua direita, e aí tem um moço lá chamado Saulo, vai lá orar por ele. Sabe o que Ananias respondeu? Vou nada. Você ouviu a resposta de Ananias? Imagina comigo, era a mesma coisa que na época de Hitler, você falar para um judeu assim, ó, sei lá, orar pelo Hitler. Vou não. Saulo é cruel. Ele tinha cartas para matar os crentes de Damasco. Aí Jesus aparece para um crente de Damasco e diz: vai lá falar com ele. Manda outro. Vai lá, Ananias. Eu preciso mostrar para ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Ele me é muito precioso. Será o pregador dos gentios. Porque Ananias está falando do passado de Saulo. Jesus está falando do futuro de Saulo. Ananias está preocupado com quem ele foi até aqui. Jesus está dizendo para ele: você precisa conhecer um novo homem, que eu vou te apresentar. A Bíblia Sagrada diz que quando Ananias entrou, ele foi até Saulo, e eu gosto do que a Bíblia diz. A Bíblia poderia ter dito assim, Ananias falando: e aí, ô cruel, ô seu malfeitor, seu mala. Ananias disse assim: irmão Saulo. Muito obrigado por investir o seu tempo neste conteúdo. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Se inscreva neste canal para você receber mais conteúdos como esse. E se você gostou, escreva aqui nos comentários a sua opinião a respeito deste conteúdo. Este é apenas um pequeno trecho de uma mensagem que eu ministrei. Se você quer assistir a pregação completa, você pode clicar no vídeo que está aqui acima. Ou, se você quiser outros vídeos como esse que você acabou de assistir, clique aqui embaixo para você poder compartilhar também com seus amigos. Muito obrigado, que Deus te abençoe, um grande abraço, tchau.